Olá a todos que assistem esse vídeo, acompanham os vídeos da Sociedade Bezerra de Menezes. O meu nome é Oscar, faço parte da equipe de expositores da Sociedade e hoje nós vamos abordar, nesse vídeo, o tema O Sal da Terra. Nós temos esse tema, esse título vem dos Evangelhos. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que está logo após, no final, daquele que é conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Encontramos um trecho semelhante no Evangelho de Lucas. Curiosamente, em Lucas, essa mesma explanação é chamada o Sermão da Planície. Então, já aí nós temos um aspecto muito interessante, muito importante para nós. Sabemos que, na doutrina espírita, os espíritos deixaram bem claro, os espíritos da codificação deixaram bem claro que a moral, o conteúdo moral da doutrina espírita nada mais era, ou nada mais devia ser, do que a moral pregada por Jesus de Nazaré na sua forma mais essencial, na sua forma mais pura. Logo, vem o alerta de que nós não devemos nos fixar nas palavras, literalmente. Devemos buscar sempre o que está sendo expresso pelas palavras que nós encontramos, principalmente nos evangelhos. Nós temos os 4 evangelhos que são considerados canônicos, ou seja, foram aqueles considerados oficiais pela Igreja Cristã Primitiva, já numa fase histórica de religião oficial do Império Romano. Mas não é de se desprezar os outros evangelhos considerados apócrifos, os outros escritos, outros legados que nós temos, que narram palavras, atos de Jesus de Nazaré. Este mestre se caracterizava por ser um pregador itinerante. Ou seja, a sua mensagem de renovação, de caminho para a evolução espiritual, que é a essência moral que a doutrina espírita busca revivificar, fazia suas pregações de forma itinerante, pela Judéia, pela Galiléia, transmitindo a sua mensagem, transmitindo o seu consolo, o seu esclarecimento para aqueles que encontrava pelo caminho. E formou, junto de si, um grupo de discípulos mais próximos, que ele, na condição de espírito evoluído, tinha condições, inclusive, de verificar a própria condição espiritual e o preparo reencarnatório daquelas pessoas. Formou-se, então, um grupo de discípulos. Dentro desses discípulos, nós temos em destaque os chamados apóstolos, aqueles 12 mais próximos ainda, e que eram muitas vezes encarregados de tarefas de cunho espiritual mais elevado, porque eram espíritos preparados para essa tarefa. Fazemos essa introdução, essas lembranças, porque o tema de hoje, o sal da terra, diz respeito, muito de perto, pelo menos no momento da sua narração, diz respeito a esses discípulos mais próximos.
E também fazemos trazemos uma lembrança à necessidade de buscar o espírito do que é dito, né, a verdadeira expressão do sentido que se quer dar para as palavras, e não as palavras de forma literal, porque existe essa aparente incongruência entre os evangelhos de Mateus e de Lucas. Os evangelhos foram escritos depois já do desencarne de Jesus. A gente sabe que ele, pessoalmente, não deixou nada escrito. As comunidades cristãs foram vendo que as pessoas da primeira geração, aquelas que conviveram com Jesus, estavam chegando ao final da sua vida, estavam chegando a uma idade já que previa um desencarne próximo. E a gente pensando em antiguidade, em século I, essa idade não era muito avançada, não. Diante disso, houve a necessidade de registrar o que essas pessoas traziam de memória, e que divulgavam, compartilhavam com as suas comunidades no dia a dia. Então, a partir disso, começaram a surgir, então, os textos que deram origem, por final, aos evangelhos. Obviamente, esses textos tiveram as diferenças das memórias de cada um. Eles foram escritos já em grego, que era a língua comum do Oriente Próximo, a língua literal comum. Então, muito se perdeu, ou houve pequenas alterações, ou até mesmo narrativas um pouco diferentes. Então, a gente encontra o Sermão da Planície em Lucas, o Sermão do Monte em Mateus. Nós não devemos nos fixar nessas diferenças de palavras, porque são provavelmente diferenças de memória, de registro. O que é essencial nos textos está preservado. Então, o Sermão da Montanha, que é o mais conhecido desta forma, traz as chamadas bem-aventuranças. Então, Jesus explica, ele vê, a narrativa de Mateus é muito interessante. Jesus vê que existe uma multidão se formando, resolve subir num monte. A palavra em grego é oros, que pode ser monte, pode ser colina. Diante da paisagem da Galileia, provavelmente era uma colina. Subiu um ponto mais alto e assentou-se. Assentou-se. E passou a falar à multidão. Então, essa cena que a gente forma, ouvindo essa narrativa, é uma cena de uma profunda informalidade, um relacionamento de irmão com irmãos. O espírito evoluído, um espírito que já passou por uma outra etapa, uma das características que é comum a esses espíritos é justamente a humildade. Então, essa capacidade de ver a multidão, a gente sabe que, com uma capacidade espiritual muito grande, tinha a possibilidade, inclusive, de varrer mentalmente e sentir aquela multidão, a predisposição que havia. Então, a partir disso, passa a fazer uma prédica, um sermão, contendo muito do que há de essencial na mensagem de Jesus. Consolando os pobres, consolando os sofredores, consolando os aflitos, os que sofrem injustiças e assim por diante. Este vai ser, ou é, o tema de várias palestras, vários vídeos gravados a respeito do Sermão da Montanha. Mas hoje nós vamos abordar o final dele, quando Jesus, tendo dito isso à multidão, reúne os discípulos mais próximos e diz o seguinte: eu vou inverter a ordem do que consta no Evangelho de Mateus para privilegiar o tema que nos é destinado para o dia de hoje. Ele diz: vós sois a luz do mundo. E aí vem aquela famosa passagem que diz: não se põe a luz embaixo de uma tigela. Não se põe a lamparina embaixo do alqueire. Então, isso não se põe a luz, a vela, a lamparina embaixo de uma tigela, embaixo de uma gamela que oculta a luz. Pelo contrário,
A luz deve ser elevada, colocada num velário ou num castiçal, de forma que ela seja útil para mais pessoas. Se ela estiver no ponto alto, num objeto que reflete a luz de uma maneira programada, planejada, ela vai atingir mais pessoas e ela vai ser mais útil. Então ele faz esse alerta aos seus discípulos no seguinte sentido: compartilhem aquilo que vocês obtiveram em conhecimento, em iluminação espiritual, em disposição para a prática do bem, para a prática da caridade. E aí você estará espalhando a luz. E a outra passagem, que é o título aqui da nossa exposição de hoje: vós sois o sal da terra. Se o sal ficar insosso, assim Jesus se refere aos seus discípulos, quem salgará? Se o sal tornar-se insosso, ele não terá nenhuma outra utilidade como a terra que é pisoteada, que pelas pessoas. Não terá utilidade como sal. A gente poderia traduzir assim: vai passar a ser um mineral como outro qualquer, que compõe a terra, que compõe as rochas, mas não será um tempero, não terá esse valor. Então ele está fazendo um alerta aos seus discípulos que nós devemos preservar conosco aquilo que nós recebemos de esclarecimento espiritual, espalhar, compartilhar e tratar de conservar esse conhecimento. Essa transformação, essa disposição da prática da caridade. Para que nós não nos tornemos insossos. Mas, ora, essa passagem foi dita para os discípulos exclusivamente? Ou ela pode ser transportada e validada para todos nós? O Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz: qual seria o modelo que nós poderíamos ter no nosso mundo? Os Espíritos responderam, lá no original em francês: voyez Jesus, olhai Jesus. Então, nós estamos colocados na condição de, se não somos discípulos, devemos nos esforçar para sê-lo. Então, sim, essa passagem cabe a cada um de nós. Que cada uma das nossas encarnações nós vamos renovando essa necessidade, somando esforços e buscando chegar a uma condição espiritual melhor. Então, nós devemos assumir o papel de sal da terra. O sal, se ele é insosso, ele se assemelha a uma rocha, ao solo. E se o sal é exagerado, a comida torna-se intragável. Então nós temos que buscar um equilíbrio. Nós não podemos esquecer a nossa função de divulgar a boa nova, de praticar a caridade, nunca. Isso deve ser uma constante. Mas isso deve ser feito de uma forma que não venha a oprimir o nosso semelhante. Nós temos que fazer isso de uma forma equilibrada, com suavidade, com tolerância, com a capacidade de perdoar. Porque essa é a justa medida desse tempero. Jesus apela para a figura do sal, e nós temos que sempre cuidar também para não olhar para uma cena do século I e tentando interpretar com a nossa mente de século XXI. O sal que nós hoje vamos ali no mercado, compramos, ensacado, puro, branqueado,
Na época em que esse sermão foi proferido, o sal era uma das substâncias mais caras e mais valorizadas. O sal principalmente vinha do sal-gema, que é aquelas formações salinas que existem, que podem ser exploradas na forma de mina. Nós temos, por exemplo, as caravanas que cruzavam o Saara, tempos depois da passagem de Jesus pela terra, transportando muitos produtos, especiarias, temperos, etc., mas uma grande quantidade de sal em placas. Então, era algo tão importante, tão valorizado, que valia a pena organizar uma caravana e cruzar o deserto do Saara, levando das civilizações da África ocidental até o Oriente Médio, ou dali para a Europa também, aí, fazendo o percurso em outro sentido, até Marrocos. Então, isso dá uma ideia da importância do sal, porque naquele tempo, além de ser um tempero para a alimentação, o sal era uma das únicas, talvez a principal forma de conservar alimentos. Então, quem ia se dedicar a uma viagem, quem fosse se deslocar, como a gente vê mesmo nas narrativas da Bíblia, tanto do Velho Testamento como do Novo, tem narrativas de deslocamento dos personagens, ele tinha que levar algum tipo de comida para se alimentar nesse percurso. Né? E a maneira de conservar a alimentação era, muitas vezes, e principalmente o sal. Acho que todo mundo sabe, né, que a palavra salário tem origem no fato de que os soldados romanos, né, recebiam, por mês, uma quantidade de sal para utilizar na sua alimentação. Claro que os soldados não viviam disso, né? Eles não trocavam o sal por outros objetos, talvez até pudesse fazer eventualmente, mas não era uma prática corriqueira. Eles recebiam premiações, porque os generais do exército romano eram os próprios senadores e próceres da comunidade romana, que formavam exércitos. E nós não podemos ser ingênuos, nós estamos falando de um tempo bastante remoto, em que a legislação era diferente, a mentalidade era diferente, e o que os exércitos de Roma faziam quando invadiam uma região era o saque. Era o saque e a divisão dos bens que eram saqueados dos povos derrotados. Isso pode parecer um pouco cruel, mas era a situação da época. Né? E os povos que eram derrotados, se fossem vencedores, fariam a mesma coisa. Então, não vamos também ser ingênuos achar que o salário significava que o soldado ganhava o sal e daquilo ele vivia. Não era assim. Né? Mas era tão importante, tão precioso, que a palavra salário acabou ficando, em função dessa quantidade de sal que o soldado recebia. E vem outra expressão também de uso comum, que eu creio que todo mundo conhece, que é dizer que uma pessoa não vale o sal que come. Quando a pessoa não é malquista, tem uma consideração muito baixa, tinha essa expressão de origem romana também. Não vale o sal que come, quer dizer, a pessoa não é digna nem daquele punhado de sal que ela recebe. Então, isso demonstra a importância do sal naquela época, e é importante também para a gente formar uma ideia da importância da frase que Jesus diz aos seus discípulos. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, vós sois algo muito precioso para a coletividade, para a comunidade humana. Claro que ele não ia dizer isso naquela época, as pessoas não iriam entender, mas estão dizendo, vós sois o sal da terra, isso dá uma noção da importância que essa missão espiritual é revestida. E que está posta para nós também. Obviamente que isso vai ser proporcional ao nível de desenvolvimento espiritual de cada um. Tentar tomar uma tarefa além do que é a nossa capacidade, a nossa
A nossa possibilidade é, de uma certa forma, exagerar no sal, né? E aí nós vamos também ficar, de uma certa forma, oprimidos, frustrados e assim por diante. Então, tudo tem seu tempo. Tem uma frase que é de uma simplicidade muito grande, porém é tão simples quanto verdadeira. Nós devemos começar pelo mais fácil. Quando nós temos uma série de tarefas, nós começamos pela mais fácil e vamos realizando na medida da nossa capacidade. Então, é por isso que se insiste tanto no movimento espírita, nas diversas exposições, que a gente tente começar pelos próximos mais próximos. Nem sempre é fácil, às vezes é pelo contrário, é muito difícil, mas, enfim, começar a tentar mudar nosso procedimento junto com aquelas pessoas com quem a gente convive. E, claro, por si mesmo. Começar essa transformação é essencial. Se nós não nos transformarmos interiormente, tudo que nós fizermos não vai ser autêntico, pode ser, no máximo, uma imitação. Então, é preciso fazer esse exercício de transformação pessoal, né? E é interessante, o nosso tema de hoje, ele também é título de uma canção que foi gravada pelo Beto Guedes, que é um compositor, cantor mineiro, lá em 1981. E ela nos traz uma preocupação que ela é relativamente recente. Até 50, 60, 70 anos atrás, a impressão que se tinha, que as sociedades, a humanidade tinha, é que era o que os bens naturais do planeta Terra, eles eram abundantes, eram praticamente infinitos. Mas a transformação industrial, a urbanização, a mudança do modo de vida das pessoas, nos colocou numa situação em que nós vemos que os bens naturais não são abundantes, não são infinitos. Eles têm uma limitação. E, em muitas situações, nós estamos chegando muito perto dessa limitação. Então, a canção do Beto Guedes, o autor da letra é o Ronaldo Bastos, né, através da poesia, ele diz... eu vou citar alguns versos, né? Ele diz, por exemplo, falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. A nossa casa é o nosso planeta. Esse é um outro dado também que era um pouco abstrato até o aprofundamento da Revolução Industrial. Era essa ideia de que o planeta é um só, que nós vivemos todos numa única casa. E essa consciência, ela nos bota diante de uma realidade, porque nós temos, na humanidade, nós temos várias coisas, muitas coisas que nos separam. São ideias, são convenções, são tratados, que são, de uma certa forma, abstratos, volúveis, mutáveis. Mas nós temos coisas que nos unem e que essas são verdadeiras. A nossa natureza espiritual, por exemplo, é comum a todos nós. E o nosso planeta também. Então, nós chamamos sempre muita atenção, repetidas vezes, que nós, quando nós encarnamos, nós recebemos um corpo físico, que vai ser um instrumento através do qual nós vamos trabalhar pela nossa evolução em cada uma das encarnações. E que nós temos o dever de cuidar desse corpo físico, de preservar, de valorizar, para que esse instrumento esteja em condições de ser utilizado. Pois bem, essa nossa realidade atual, e não é tão atual, desses últimos anos, ela nos coloca num outro desafio. Se, como indivíduo, nós recebemos um corpo físico, e que precisa ser cuidado, precisa ser bem tratado, precisa estar em condições de exercer as funções para o qual ele foi criado, como coletividade, nós recebemos um planeta. Da mesma forma que nós vamos ser cobrados
vamos dizer assim, pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer em prol do nosso instrumento material, individual, que é o corpo físico, nós vamos ser cobrados, nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos para esse grande instrumento que é o planeta Terra. Então, o Ronaldo Basso diz: quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Então, a noção de que nós temos que viver em paz, mas preservando a nossa vida, preservando a nossa individualidade, valorizando essa oportunidade que nós temos. E, mais adiante, na letra da canção também, ele diz: vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Quando nós estamos unidos, nós temos mais força. Nós poderíamos trazer, e a poesia permite isso, nós poderíamos trazer para a nossa realidade, para a nossa maneira de ver e de pensar, aquela frase de Jesus que ele diz: onde estiverem mais de dois reunidos em meu nome, lá eu estarei. A gente pode interpretar assim. Nesse caso, 1 mais 1 será mais que 2. Basta a gente começar a dialogar de boa vontade, de boa fé, trocando ideias que, inclusive, podem ser diferentes. Se for feito de boa vontade, de boa fé, com tolerância, aqueles dois que estão dialogando vão gerar uma terceira ideia. Então, se nós temos um indivíduo, outro indivíduo isolados, nós temos 2. Mas se eles estiverem juntos e interagindo, nós temos mais que 2. E é o que essa poesia contida nessa canção nos diz. Mais adiante ele diz: recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Então, essa é uma outra visão, uma outra noção para essa expressão sal da terra, que diz respeito à coletividade, diz respeito à nossa vida como uma grande comunidade humana e a necessidade que nós temos de trabalhar hoje pensando também naqueles que virão em gerações futuras. Então, com esse conjunto de interpretações, de visões em torno desse tema, nós vamos encerrando essa nossa explanação, desejando a todos muita paz, muita saúde, agradecendo aos nossos benfeitores espirituais as condições que nós encontramos para realizar as nossas tarefas, seguir em frente na nossa jornada evolutiva, contando sempre com o amparo, com a presença amiga, amorosa e constante desses espíritos mais evoluídos, mais adiantados e que com tanta generosidade, com tanta caridade, estão sempre juntos de nós. Assim seja.